Certo. Então, olá para todo mundo que está assistindo a gente. O meu nome é Leandro, eu sou atualmente vice-presidente da Regional Norte da Associação Brasileira de Psicologia Política e sou professor de psicologia na área de psicologia social e políticas públicas na Universidade Federal do Acre. E aí é um prazer ter comigo o meu colega, professor Enoque da Silva Pessoa, que vai participar da nossa entrevista hoje. Vou fazer uma breve apresentação antes da gente começar com as perguntas. Então, o professor Enoque tem graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Becar e também graduação em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele atua principalmente com temas de religião, família, desenvolvimento humano, representações sociais, direitos humanos, preconceitos e temas amazônicos. É professor titular da Universidade Federal do Acre, meu colega, e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política. Também foi pró-reitor de Extensão e Cultura da UFAC de 2012 a 2016 e em 2018. Membro titular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, de 2012 a 2016, e é pastor da Igreja Batista 6 de Agosto, em Rio Branco, no Acre, desde 1989. É isso, né? Então, muito obrigado, Enoque, novamente, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. E queria começar perguntando para você, né? O senhor fica à vontade, vamos conversar um pouco e falar do seu percurso, como que foi o seu percurso, como você conheceu a psicologia, como se relacionou, como vinculou, projetos desenvolvidos, um pouco desse percurso junto à psicologia política. Ok, olá a todos, a todas, eu agradeço o convite do Leandro e realmente para mim é uma satisfação falar para os meus colegas da psicologia política por esse Brasil afora e não só Brasil, né? A nossa psicologia política evoluiu bastante e aí nós temos na América Latina bastante colegas que também compartilham conosco, né? Eu tenho participado de congressos, alguns quando é possível ir, e eu estive no congresso, nosso primeiro congresso em Lima, no Peru, e depois eu estive no congresso da Cidade do México, né? Foram dois congressos muito importantes para mim e pelo contato com os colegas, né, que enriqueceu muito a gente. E eu tenho participado durante esse tempo todo, a minha vida acadêmica, ela tem, como é que eu vou dizer, a minha vida pública, né? Como profissional, eu tenho 50 anos de serviço público, tá? Completados agora, em maio, eu completei 50 anos de serviço público, né? E aí decidi me aposentar, né? Com essa idade, já 70, indo para os 71 anos de idade. Ainda estou com bastante vigor ainda posso fazer muita coisa, né? Mas eu acho que já dei uma contribuição bastante significativa para o ensino superior aqui no Acre, na Amazônia, de um modo geral, e até no Brasil também, em participação de congresso e tudo mais, né? Então, eu me sinto muito feliz. Eu comecei minha carreira acadêmica, não sei se eu já posso começar falando, né? Pode sim. Eu comecei minha carreira acadêmica na psicologia, fazendo mestrado, né? Porque a minha graduação não é em psicologia, eu sou graduado em teologia e em filosofia, né? E eu, então, decidi migrar para o magistério de psicologia. Eu comecei dando aula em psicologia na UFAC já em 1979, né? Eu comecei dando aula ali, psicologia para o direito, dava filosofia, dava psicologia, né? E aí apareceu a oportunidade de fazer mestrado na Paraíba, né? E lá eu me deparo com a figura do Leôncio, né? O Leôncio Camino, que vai ser o meu orientador
Eu escolho Leôncio me aceita de bom grado, a gente então começa a trabalhar. E Leôncio e Cleonice, né? Eu não posso esquecer da Cleonice também, que influenciou muito minha carreira como profissional, e outros professores ali da casa também, lá da psicologia, que naquele tempo na Paraíba era psicologia, mestrado era em psicologia, e tinha duas áreas de concentração, né? Psicologia teórico-experimental e psicologia comunitária, né? Eu fui para teórico experimental por conta da universidade, né? Eu não ia trabalhar com projetos comunitários, e sim na universidade, para o ensino, pensando mais no magistério. E eu fiquei, então, na área de teórico experimental, e o Leôncio, então, caiu como meu orientador nesta área, né? Leôncio estava chegando recentemente da Europa, lá da França, né? Ele fez o doutorado dele lá na França, na Universidade de Louvain. Bom, então, ele estava bastante antenado com as novas teorias, né, de experimentação e tudo mais. Então, eu fiz o meu mestrado lá, terminei em julho de 83. Naquele tempo, o mestrado durava até 5 anos, tá? Você podia fazer até 5 anos de mestrado e estava tudo certo, né? Eu fiz com 3 anos, né? Então, fui bastante precoce no mestrado. Dos 10 que entraram comigo naquela turma, eu fui o terceiro a defender, né? E depois voltei para a Universidade Federal do Acre, e a minha, então, carreira já linkado com a política, né, com psicologia política, começa com Leôncio mesmo, né? Leôncio me influenciou bastante nisso, e chegando aqui na UFAC, eu montei um curso de especialização em ciências sociais, Legal. com ênfase em mudanças sociais na Amazônia, né? Caramba! Então, aí legal, entra o meu viés político aí, claramente de psicologia política, e Leôncio vem ser um dos professores do curso, né? Trago Leôncio da Paraíba e outros de São Paulo. A gente faz um curso bastante bom, cria uma massa crítica para a criação do curso de Ciências Sociais na UFAC. O objetivo era esse, né? E alguns anos depois, uns 2 anos depois, nós criamos efetivamente o curso de Ciências Sociais. Eu fui um dos que criou o curso, participei da criação do curso. Então, nos anos 80, a minha... Como é que eu vou explicar a minha participação em psicologia política, que ainda não existia esse termo, né? Sim, sim. Mas já era uma tentativa inconsciente deste viés aí, tá? Eu começo a trabalhar com arte na Universidade Federal do Acre, uma psicologia política da arte, se assim a gente pode chamar, né? Criando o coral da UFAC, né? Em 1986, eu fui convidado por um grupo de alunos que me conheciam na igreja como diretor de coral, né? Me chamaram para criar o coral da UFAC, né? O pessoal do CA me chamou, eu digo, vamos lá, né? Vamos lá. Então, nós criamos um coral, assim, sem muito estudo, né? Eu tinha alguns estudos musicais anteriores, porque quando eu fiz teologia, eu estudei música também, no curso de teologia, pratiquei piano, pratiquei um outro instrumento, violão também, pratiquei um sax tenor, né? Toquei essas coisas todas, né? E depois abandonei, entende? Não continuei mais. Mas o coral, então, eu dei conta durante 10 anos, nós trabalhamos 10 a 12 anos, nós cuidamos do coral da UFAC, criamos o coral e fomos até 1999, quando eu fui para o doutorado, aí eu entreguei o coral, né?
entreguei para a universidade, para a Pró-Reitoria de Extensão, e disse, agora vocês se viram aí, se virem e criem, continuem o coral, né? Infelizmente, o coral acabou. Eu não fazia ideia, mas eu vi acho que eu vi um edital recentemente, que é aberto para inscrição para pessoas do coral. Isso. Interessante. Aí eu trabalhava com alguns professores da UFAC que eram do coral também, né? Eram professores, alunos e pessoas da comunidade. O coral era aberto, tá? E quando a gente achava alguém de talento, trazia para o coral, né? E de vez em quando aparecia um desafinado lá, a gente dava um jeito de ficar no meio do grupo lá e enganar, né? Ele cantava também, entendeu? Bom, o fato é que o coral ficou conhecido na cidade, né? A gente ia para as festas importantes, era chamado para cantar em eventos, abertura de eventos, né? Casamentos, etc. A gente era chamado, mas a gente no final de ano fazia sempre um trabalho nas entidades mais carentes, né? Nós íamos no coral para os vicentinos, íamos para o lar das crianças abandonadas, íamos para os rancenianos, né? E a gente fazia sempre a apresentação do coral, além das praças também, que a gente cantava bastante em apresentações públicas nas praças, tá? Então, a partir do ano 2000, né? Aí eu estou já na PUC de São Paulo, fazendo doutorado, lá com Salvador, né? É interessante dizer que quem me leva para o Salvador é o Leôncio, né? É o Leôncio que indica, olha, tem o Salvador lá em São Paulo, você querendo fazer o doutorado lá, tenta lá, né? E aí me apresentou para o Salvador e deu tudo certo, né? O Salvador realmente me salvou, né? Terminei o doutorado no prazo certo, dos 4 anos certinho, né? Então, e voltei para o Acre. Mas durante esses períodos, assim, de 2000 para cá, eu me envolvi muito com a tríplice fronteira da Amazônia Sul-Ocidental, né? Então, trabalhei muito em encontros com as universidades da região, né? Aqui universidades aqui no Acre mesmo, as particulares. Trabalhei culturalmente, né, com a Universidade Amazônica de Pando, na Bolívia. Trabalhei com a UNAMAD, Universidade Amazônica de Madre de Dios, no Peru, e fizemos muitos encontros com a Universidade de Cusco. Também nós trabalhamos aqui, né? Então, nós fizemos vários encontros internacionais, né? No tempo que eu fui pró-reitor, nós trabalhamos bastante em intercâmbio com essas universidades. E antes disso, eu trabalhei também no MAP. MAP é uma sigla para Madre de Dios, Acre e Pando, que são os 3 estados interfronteiriços aqui da Amazônia Sul-Ocidental, né? Então, trabalhei por uns 10, 15 anos em encontros regionais com direitos humanos, trabalhando essas concepções de direitos humanos, meio ambiente, né? Intercâmbios entre as universidades. Então, isso tudo com indígenas, né? Seringueiros. Então, nós sempre trabalhamos com esses povos na região MAP, Madre de Deus, Acre e Pando. E de 2010 para cá, 2010 a 2014, eu trabalhei também com o projeto Rondon Internacional, né? O grupo do Rondon lá de Brasília, ligado ao Coronel Pasquale, aquele pessoal fundador do projeto Rondon, lá no tempo de 1964, né? Eles criaram o projeto Rondon. Eu participei de uma das primeiras operações Rondon no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, né? Aqui pela universidade. A gente foi para um encontro lá para ajudar os povos daquela região, com ensino, com educação, com arte, cultura. E eu dei aulas de violão lá para aquela meninada, né? Já naquele tempo, né, eu estava envolvido com isso, com arte, cultura.
E aí esse grupo do Rondon, de Brasília, eles criaram um intercâmbio apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, junto com o Ministério das Relações Exteriores do Peru, e eles criaram um projeto para, durante 4, 5 anos, a gente trabalhar nas fronteiras dos países Bolívia e Peru. Então, durante esse período, nós trabalhamos assim muito fortemente na fronteira entre Assis Brasil, Inhapare, Bolpebra, que Bolpebra é um município da Bolívia, que pega a sigla Bol é Bolívia, Pé é Peru e Bra é Brasil, Bolpebra, né, a tríplice fronteira. Então nós trabalhamos ali durante esses 4, 5 anos com os povos da região, com indígenas, com pessoas da comunidade, pessoas carentes, com atividades de coral, que eu tomei à frente, né? Com atividade de arte e cultura, de coral, com teatro, com filmes que a gente passava e discutia aqueles filmes com o pessoal da comunidade, sobre as implicações daquilo para a vida diária de cada um deles, né? Trabalhamos também com educação e saúde, né? E direitos humanos e também com meio ambiente. Trabalhamos com essas temáticas todas durante esses anos. Foi um trabalho muito interessante, né? Eu tenho muita saudade daquele tempo, daquelas pessoas daquela região que a gente trabalhou durante esse tempo. Então, a minha carreira dentro da psicologia política sempre está embasada na Amazônia, né? A Amazônia, para mim, é o meu grande tema regional, que eu sou apaixonado pela Amazônia, e os meus trabalhos quase todos versam sobre a Amazônia, né? A não ser que alguém me encomende um texto com um título já definitivo que não tenha nada a ver com a Amazônia, aí não vai ter, porque senão eu termino colocando a Amazônia no meio. Então, durante o período, em 2014, né, saiu aquela nossa primeira obra aqui, eu trabalho a Amazônia aqui nesse texto, né? Nesse texto. Em 2004, eu já tinha publicado a minha primeira versão do meu livro Trabalhadores da Floresta, né? Que foi feito para o centenário da região lá do Alto Juruá, onde eu nasci, Cruzeiro do Sul, né? Aí, em 2007, eu lancei a segunda edição, já ampliada, e agora, no final do ano, eu lancei a terceira edição. Caramba, Enoque, eu preciso desse livro aí, eu preciso conseguir uma versão desse livro. Que legal, então, que legal. Eu tenho esse livro em papel e tenho em PDF, né? Para o pessoal que está mais longe, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim, para o meu e-mail, né? O Leandro vai colocar depois o meu e-mail aí. Sim. Aí você manda o pedido para mim, eu vou te mandar de graça. Só o livro em papel que eu não posso dar de graça porque custou caro para fazer, entendeu? Mas não é tão caro assim não, viu? Que legal. Eu tenho alguns exemplares disponíveis. Eu nem fiz lançamento porque a edição foi pequena, foi de 300 exemplares só. O papel está caro, então eu não pude gastar muito, né? Então, esse é a última versão do Trabalhadores da Floresta. Aí eu publiquei, junto com o grupo, né, da Psicologia Política, aquele Psicologia e Memória, né? Legal. E antes dele, saiu junto com o Marcelo, né? O Marcelo e a Maria Inês Gaspareto e o Gusto. Bem legal. Esse texto aqui, que eu também trabalho a Amazônia nele, né? E tem outros, né, que a Cristina me colocou aí para falar também sobre a Amazônia, e eu escrevi vários textos nos livros que a Cristina, lá de Belém, né, Belém, Brasília, não sei onde é que ela é agora, porque ela vive em Brasília, é de Belém, né? É uma pessoa super relacionada, a Cristina,
e eu tenho trabalhado textos que ela tem me pedido para fazer sobre a nossa região, né? Eu tenho bem uns Legal. 3 aí, ou 4 que eu já fiz, e estão publicados já esses textos, né? Alguns deles são sobre a Amazônia, algum outro não é, mas sempre que é possível eu coloco a Uhum. Amazônia no meio, como eu falei, né? Então, ultimamente, eu tenho tá mais ligado a escrever, né? Ultimamente, a pandemia chegou, pegou a gente de surpresa, eu realmente não pude viajar mais quase, né? Os congressos aconteceram e eu não fui mais, mas eu tenho também, as passagens ficaram muito Sim. caras, né? A gente está numa situação muito difícil no Brasil, no mundo, né? Por conta dessas crises que têm acontecido ultimamente, né? Crise da pandemia, crise da guerra, Sim, agora. sim. Então, é um momento de reflexão da psicologia política, eu acho, né? Uhum. E, por último, agora eu estou aposentado, né? Então, essa é a notícia mais recente, né? Me aposentei, agora saiu a portaria no dia 30 agora É de mesmo? Já é maio, oficial então, Enoque? já é oficial, já Vixe. está lacrado isso, né? Já estou aposentado desde o dia 30. Mas eu estou terminando a disciplina que eu comecei, as 2 disciplinas, eu tenho que Uhum. dar as notas dos alunos, né? E ainda vou ter que ter esse trabalho ainda pela frente, está terminando já, né? Mas é isso aí. Então, gente, eu fico muito feliz de ter participado, de continuar participando desse nosso grupo tão importante e querido em todo esse nosso Brasil e América Latina, Grupo da Psicologia Política, que eu fui um dos fundadores, né? Lá naquela reunião lá na PUC de São Paulo, nós criamos o grupo e eu fui eleito vice-presidente aqui da região norte, logo que eu me desloquei para cá, e fiquei durante vários anos como vice-presidente da região norte. Depois o Marcelo ficou, agora é o Leandro, e assim a fila vai andando, né? E nós vamos fazendo a nossa psicologia política aí por esse mundo afora. É isso aí. Muito legal, Enoque, muito Poxa, muito legal. legal. E, bem, eu recebi a notícia agora também que está oficializado a Tá. aposentadoria, mas como você disse, acho que com certeza tem muito a contribuir ainda, né? Ah, Teremos claro. textos, eventos, a gente vai se encontrar ainda bastante por aí. O Enoque, e aí você traz dessas questões atuais, esse momento importante de reflexão da psicologia política, e aí eu queria te perguntar disso também, que é Uhum. qual você acha que é o papel da psicologia política hoje, a importância que você vê da psicologia hoje no contexto brasileiro, ou mesmo mundial, no contexto amazônico, o que você pensa sobre isso? A psicologia ela tem um papel, aí eu vou ser do Salvador aí, né? Aí a opinião do Salvador que está aqui na cabeça, né? É de consciência política, né? Nós temos um papel de abrir consciências, de fazer a crítica social, buscando porque as pessoas pensem, né? Pensem a sua realidade e busquem caminhos de saída da crise, das crises que a gente vive, né? A gente sempre vai enfrentar crises, nunca nós vamos viver sem crises, né? Porque a crise faz parte do crescimento das pessoas. Mas a gente não pode se conformar, né? Essa é que é a questão, né? O, o protagonista da psicologia política é o inconformista, ele não pode estar conformado com a situação, ele tem que estar procurando sempre alternativas, caminhos que possam melhorar a vida das populações, a vida do povo, a vida da sociedade, né? A vida do indivíduo, né? Porque a psicologia parte desse ponto do Uhum. indivíduo, o caminho entre o indivíduo e a sociedade, né? Então é isso, eu acho que nós temos que continuar trabalhando duro em busca de trazer as pessoas para uma consciência cada vez mais aguçada de análise da realidade. Muito legal, Enoque. E é legal também te ouvir falar dessa tradição do Salvador, né? Que também foi meu orientador no doutorado. Então, é bom ver também o nosso grupo se crescendo, se constituindo. É muito Verdade. legal, muito bom. E aí, acho que para a gente já ir encerrando,
Queria ver também, então falamos essa importância atual, eu queria, Enoque, que você me dissesse, você já começou a falar um pouquinho disso, sobre o que você pensa para o futuro da psicologia política, como você pensa os desdobramentos, as perspectivas da psicologia política, o que você acha que seria importante ser abordado, trabalhado, isso, o futuro da psicologia política para você. Então, é um campo bastante amplo, né? A psicologia política, eu trabalhei na minha tese de doutorado os conceitos de complexidade, né? Então, eu acho que a psicologia política, ela é uma área que pratica a ligação com outras ciências, ela procura esse elo, né, entre outras ciências, entre pessoas e sociedade, entre grupos antagônicos. A psicologia política, ela serve, ela não pode ter um corpo doutrinário específico, né, de ideologia, porque ela tem que ser aberta, né? A psicologia política, ela tem que ser aberta, né? E aí eu pego um outro gancho também que está aqui no livro, né, que eu trabalhei na minha tese de doutorado, né? Esse livro tem muito da tese de doutorado de orientação do Salvador, né? Que é a questão da mente aberta e a mente fechada, né? A questão do autoritarismo. Então, nós precisamos ter um campo de análise da sociedade que não seja autoritário, né? Que não seja impositivo, que permita o diálogo, que permita o debate de ideias, né? E aí é o Edgar Morin que vai trabalhar essa questão, né? Eu sou bastante aberto para discutir coisas. O viés, qualquer viés que vier, a gente tem que encarar o debate, né? Se é de direita, se é de esquerda, não importa, né? Nós temos que trabalhar o bem do Brasil, o bem do mundo. A psicologia é um método de análise social, é um método de fazer com que as pessoas despertem a consciência para um mundo melhor, que nem sempre é o que a gente pensa que é, entende? Então, a possibilidade de a gente errar, ela existe, né? Agora, quando a gente erra e descobre o erro, conserta, né? Agora, ficar mantendo errado e só por achar, por opinião, está errado isso, né? Então, é uma questão de despertar da consciência lógica também, né? Então, é por aí, eu acho. Nós temos um futuro brilhante, a psicologia política, porque nós trabalhamos com outras ciências. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Muito legal, Enoque. E aí eu acho interessante que você traz essa questão do antidogmatismo, né, da psicologia política, essa necessidade da abertura, do espaço de diálogo, do espaço de conversa. Muito interessante. E em especial, porque é algo, né, que se coloca, que gera um destaque quando a gente fala sobre a sua formação, é a sua formação teológica. E aí é muito interessante quando você traz, com esse histórico de formação teológica, essa defesa do antidogmatismo também, da área da psicologia política para a psicologia. E na igreja, né, nos encontros teológicos, eu sempre coloco essa posição, né, que a gente tem que dialogar. Né, a religião é um dos baluartes do campo social, né, é um campo religioso, né, não tem como fugir disso. As pessoas, alguns filósofos no passado tentaram vaticinar que a religião ia se acabar, né? Alguns sociólogos também, né? Mas isso não aconteceu, gente, eles erraram nisso, né? E nós temos que aprender a conviver com os diferentes, né? Com os contrários, e aprender a dialogar com eles. E isso acontece, religião, política, né? Só falta o futebol aí, né, para ser coisas que não se discute. Mas a minha tese é que discute sim, entende? Discute numa boa, né? Sem ir para a violência, né? É isso, eu acho, né? Eu fui coordenador aqui recentemente de um curso de Ciências da Religião, né? Trabalhamos esse curso, formamos
50 pessoas aqui, em pós-graduação, lato sensu, né? E foi uma experiência agradabilíssima, com pessoas de outras áreas, das áreas de humanas todas, né? Dialogando sobre religião e política, e ciência, e sala de aula, né? Assim. Né? Muito bom, Enoque, muito bom. Bem, são muitos projetos. Sim, muita coisa, muita coisa. Né? Parte da história da psicologia política, constituiu também a psicologia aqui na Universidade Federal do Acre, né? Participou dessa participação no curso de Ciências Sociais também. Olha, todos os cursos do nosso centro, tirando História e Geografia, eu participei da formação do grupo, né? Sempre eu participei. Né? Muito legal, Enoque. Bem, quer acrescentar alguma coisa mais, Enoque? Bom, eu continuo, estou aposentado, mas a minha cabeça não aposentou. Quem quiser dialogar comigo, meu e-mail, se você puder colocar aí, estou à disposição para diálogo aí com o pessoal, o meu Facebook, Enoque Pessoa, entende? Então, vamos abrir, o diálogo está aberto aí, eu tenho muito prazer em conversar com meus colegas de outras partes do Brasil e do mundo aí. Então, novamente, muito obrigado, professor Enoque, por ter cedido esse tempo para a gente, para fazer essa entrevista, para dividir essas experiências. Agradeço muito e certamente vamos nos encontrar ainda, né, em eventos, em conversas, vamos trocar bastante. E muito obrigado novamente e nos vemos, espero que em breve. Um abraço aí para todo mundo aí que está vendo a gente. Um abraço aqui do Acre. Cordial. Valeu. Abraço, obrigado, gente. Até mais. Leandro.